Quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. E eu quero ler com você os versículos de número 5, 6 e 7. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que vai chegando, que vá compartilhando, tá bom? Vá compartilhando aí esse vídeo, vá compartilhando essa transmissão, vá marcando aí seus amigos, para que mais alguém possa ser abençoado com essa programação, para que mais alguém possa ser abençoado com a palavra de Deus, tá bom? E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Glória a Deus. Deus trouxe ao meu coração essa palavra, e eu creio que, como toda a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem endereço certo, e eu creio muito que o Senhor vai tratar com algumas pessoas que me escutam neste momento. Eu penso que com todas, mas algumas de uma forma mais específica, de uma forma mais direcionada. Glória a Deus. E eu sei que alguns sabem que esse texto trata-se ou relata a história desse nobre casal, não é? O sacerdote Zacarias e sua esposa, também da família de sacerdotes, Isabel. E quando eu digo nobre casal, eu digo porque esse casal tinha um testemunho de vida, um exemplo de vida tão grande, que o Dr. Lucas vai fazer questão de mencionar como era a vida desse casal na presença de Deus. Como era a maneira que este casal servia a Deus. E nos primeiros versículos, né, o texto começa dizendo, em outra versão, essa versão minha aqui é uma versão na linguagem de jovens, essa é a Bíblia do meu filho, mas na linguagem revista e corrigida, vai dizer que esse casal de velhinhos, pois a Bíblia já vai dizer que eles tinham a idade avançada, eles serviam a Deus de maneira irrepreensível. Ou seja, não havia nada no caráter, na forma de vida de Isabel e de Zacarias que as pessoas pudessem apontar e condenar e julgar. Por quê? Porque eles tinham um bom exemplo. Porque eles eram verdadeiramente servos de Deus, fiéis, de caráter, de índole intocável. Eu não quero dizer com isso que Isabel e Zacarias, o sacerdote, eram perfeitos, porque não eram. Nessa terra, o único que assumiu essa forma corpórea, que assumiu esse corpo e conseguiu ser santo, de fato e de verdade perfeito, foi Jesus. Ele foi o único que não pecou, mesmo estando nessa carne. Abaixo de Jesus, todos nós pecamos. Até Maria, né? A mãe do Salvador, ela tinha lá suas falhas, as suas fraquezas. E por isso, ela não podia ser considerada, não pode ser considerada santa, no sentido literal da palavra. Agora, se nós formos para a tradução dessa palavra santa, quando se refere aos servos de Deus, santo significa ser separado. Então nós podemos dizer que Maria era santa,
porque era separada para o Senhor. Isabel era santa porque era separada para o Senhor. Eu sou santa porque vivo uma vida separada para o Senhor. Você é santo, você é santa nesse sentido. Mas no sentido de não ter pecados nenhum abaixo de Jesus pode receber esse título. No entanto, diante dos seus vizinhos, diante da comunidade em que eles viviam, Isabel e Zacarias tinham uma vida admirável, uma vida irrepreensível, uma vida que podiam dizer, este é um exemplo de servo de Deus e de serva de Deus. E é muito bonito, não é? O apóstolo Paulo disse que nós somos como uma carta lida, uma carta aberta, em que o mundo pode ler alguma mensagem. E bom seria que a nossa vida como uma carta aberta, fosse um verdadeiro testemunho, ou tivesse um verdadeiro legado, uma história admirável diante de todos. Bom seria que nessa carta que nós somos, o mundo não pudesse ler em nós coisas negativas, coisas que envergonham o evangelho, coisas que colocam em dúvida o Senhor Jesus, a existência de Deus, a vida cristã. Enfim, e daí por diante. Só que é lindo porque o Dr. Lucas vai fazer questão de enfatizar que esse casal viviam de maneira que agrada a Deus. E é muito importante para nós como cristãos viver de maneira que agrada a Deus e de forma que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali vai uma verdadeira serva de Deus, ali vai um verdadeiro servo de Deus, porque bom testemunho não se conhece quando eu digo que sou uma serva de Deus. Bom testemunho não se conhece quando alguém diz que é um servo de Deus, que é um homem de Deus ou que é uma mulher de Deus. Testemunho se conhece quando as pessoas que estão do lado de fora dizem, a irmã Maria é uma serva fiel do Senhor. O irmão João é um servo fiel de Deus. Então, é o mundo que tem que ler essa mensagem em nós. É o mundo que tem que testificar do nosso testemunho. É o mundo que tem que dizer que nós somos verdadeiros pequenos cristos, verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores e fiéis testemunhas de Jesus Cristo. E esse casal tinha isso. Mas aí, quando nós olhamos para a vida irrepreensível de Isabel e de Zacarias, nós percebemos que apesar desses servos serem fiéis a Deus, havia algo que era muito triste na vida deles. O que era, irmã Jaqueline? O texto vai dizer que eles já eram avançados em idade e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Porque Isabel não podia ter filhos. E se nessa altura do campeonato ela pudesse, as probabilidades já seriam pouquíssimas. Por quê? Porque essa mulher já era idosa. Porque essa mulher já era avançada em idade. Provavelmente já estava na situação de Sara. Já havia cessado o costume das mulheres. E isso, é claro, dificultaria muito que Isabel pudesse ter alguma esperança de ainda ter filhos. E logo que eu leio essa palavra, vem à minha cabeça uma mensagem. Qual é, irmã Jaqueline? Que apesar de sermos fiéis a Deus, eu já pude pregar esse texto algumas vezes e sempre Deus fala muito forte ao meu coração sempre que eu volto a meditar. Porque apesar de sermos fiéis a Deus, apesar de vivermos de maneira irrepreensível, isso não nos deixa imunes das provações, isso não nos deixa isento das dificuldades, isso não é blindagem para as lutas e para o sofrimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes existem pessoas que querem barganhar com Deus. Existem pessoas que querem jogar no rosto de Deus que são fiéis e que por serem fiéis não deviam passar por determinadas provações. Tem gente que faz igual ao rei Ezequias, que por ter uma conduta exemplar, por ter uma vida dedicada a Deus, diz ao Senhor, olha Deus, olha para minha vida, que sou servo, sou trabalhador, que faço a obra, que sou fiel, né? Às vezes a gente fica tentando negociar com Deus, a gente fica tentando barganhar com Deus,
Às vezes você fica tentando fazer uma troca com Deus, só porque você faz a obra, só porque você é fiel, só porque você foge como Jó do mal, só porque você se afasta do pecado. Você acha que por causa disso não tem que passar por nenhuma provação. E a Bíblia não nos dá nenhuma garantia disso. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não disse: quem for pecador no mundo vai ter aflição. Jesus não disse: quem for mais fraco na fé no mundo vai ter aflição. Ou Jesus não disse: os fiéis, aqueles que vivem uma vida exemplar, uma vida irrepreensível, serão imunes, serão blindados dos sofrimentos. Isso não é uma verdade. Às vezes os fiéis são aqueles que mais sofrem. Sofrem porque são fiéis, sofrem porque fogem do mal, sofrem porque se afastam da perversidade, sofrem porque querem cumprir a palavra de Deus, sofrem perseguição porque querem ser diferente, fazer a diferença nesse mundo que a Bíblia diz jaz no maligno, está mergulhado em trevas. Às vezes o fiel sofre muito mais do que o infiel. Isso é uma verdade. Os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, foram perseguidos. Muitos deles levaram chibatadas, foram acorrentados, foram lançados em prisões. Como morreu o apóstolo João? O discípulo amado de Jesus, não é? Foi jogado em exílio na ilha de Patmos e a sua morte foi tão cruel. Como foi que morreu Tiago? Como foi que morreu João Batista, sua cabeça decapitada, cortada, oferecida numa bandeja? Às vezes aqueles que são fiéis sofrem, mas nem por isso nós devemos deixar de ser fiel, porque nós não esperamos ao Senhor Jesus somente nessa vida, como diz a Bíblia. Se nós esperarmos ao Senhor somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Se você está esperando ser feliz ou ter o melhor somente nessa vida, meu irmão, a sua esperança está no lugar errado. Porque a nossa maior esperança não é aqui nessa terra, não é alcançar qualquer que seja a conquista aqui dessa terra, não. A nossa maior esperança é a vinda do Senhor Jesus. E que um dia Ele vai fazer cessar todo o nosso sofrimento. Um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Um dia nós receberemos galardão e a coroa da vida por termos sido fiéis, por termos suportado as perseguições, por termos sido resistentes ao sofrimento, por termos sido fiéis diante das lutas, por termos vivido de maneira irrepreensível, nos dedicando, nos gastando e nos deixando gastar na obra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. A nossa recompensa não está aqui nessa terra. Às vezes nós seremos aqueles que querem ser fiéis, como Zacarias e Isabel, eles vão sofrer, eles vão passar por alguma coisa, até porque não existe separação para o sofrimento. A Bíblia diz que o sofrimento que vem para o ímpio, vem para o justo. O sol nasce para todos, como a chuva desce para todos. Então não é porque você é cristão que vai ser o mais bonito de todos e não vai passar por lutas. Não é porque você serve a Deus que vai ser blindado dos problemas e das adversidades. A crise chega na casa de quem serve a Deus e chega na casa de quem não serve a Deus. A crise no casamento chega na casa de quem é cristão e na casa de quem não é cristão. O desemprego chega na casa de quem é cristão e na casa de quem não é cristão. A morte, a enfermidade, o dia mau chega na casa de todos aqui na terra. Agora, se Jesus está no teu barco, aí faz toda a diferença. Porque a sua maior esperança não está aqui, está lá no céu. Então pare com esse negócio de ficar dizendo: ai Deus, eu sou crente, eu sofro tanto, eu sou tão perseguido, o inimigo está tão furioso. Ele está furioso mesmo. Como eu sempre digo, eu quero que ele continue furioso comigo. Eu não quero que ele se agrade de mim. Eu quero que Deus se agrade de mim, mas o diabo não. Oh, aleluia! A gente precisa amadurecer, sair do leitinho e, como disse o apóstolo Paulo, ir para o alimento sólido.
Sofrimento bate na porta de todo ser humano. Agora, com Jesus, nós temos força para vencer. Com Jesus, nós temos força para lutar. Com Jesus, nós temos força para triunfar. Aleluia! E vamos à frente, não é? O texto diz que Zacarias, ele vai queimar incenso no templo, é lançado sortes, ele consegue ter o privilégio, que era de poucos, de entrar no templo. Alguns sacerdotes morriam, nunca tiveram tido a oportunidade de entrar no templo, no Santo dos Santos, para queimar incenso. E isso era escolhido por sortes, eles lançavam sortes, e o nome que caísse era aquele que seria o sorteado para queimar incenso no Santo dos Santos por uma semana. Alguns morriam e nunca tiveram tido o privilégio. Outros tiveram esse privilégio apenas uma vez na vida, porque era grande o número de sacerdotes. E dessa vez, o sorteado foi o sacerdote Zacarias. E o texto diz que quando ele entra no templo, coloca o pezinho no templo, aparece o anjo Gabriel para falar com ele. Diz: Zacarias! Porque ele fica com medo quando percebe a presença do anjo. E o anjo diz para ele: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E sua mulher Isabel terá um filho, e o nome dele será João Batista. Aleluia! Você que está me ouvindo agora, minha irmã, olha que Zacarias já era velhinho, já estava com seus dias avançados, ele e a sua esposa Isabel. Mas no finalzinho dos seus dias, quando ele entra no templo, o anjo Gabriel já estava lá, o anjo mensageiro já estava lá para entregar um decreto de Deus e dizer: não temas, tua oração foi ouvida. Eu não sei quanto tempo você tem orado por uma causa, por uma situação. Eu não sei quantos anos você intercede por uma determinada causa, por um determinado familiar, por uma situação. Mas eu quero dizer a você que com essa palavra nós recebemos força para continuar perseverando. Nós recebemos força para continuar orando, na certeza de que a nossa oração está sendo ouvida. E não importa se será no final dos nossos dias, não importa se terá passado 20 anos, 30 anos, o certo é que a nossa oração está sendo ouvida e será respondida no tempo oportuno. Oh, aleluia! A nossa oração será respondida. Quantos anos o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel deveriam orar por um filho? Até porque era vergonhoso naquela época uma mulher ser estéril. Era questão de repúdio. O marido podia pedir carta de divórcio. Ela era excluída do convívio social. Quantos constrangimentos sofria uma mulher estéril naquela época. É por isso que Raquel, ela vai dizer para Jacó: dá-me filho, senão eu morro. É por isso que Ana vivia angustiada, atribulada, ao ponto de Eucânia dizer para ela: será que eu não te sou mais importante do que 10 filhos? Mas para ela não era, porque haviam muitas situações constrangedoras para uma mulher que era estéril. E quantos anos Isabel estava orando por esta bênção? Quantos anos Zacarias, o sacerdote, estava orando por este milagre? Até que o Senhor decidiu atendê-los já nos seus dias avançados. Aleluia. E aí o texto diz que Zacarias não crê. Ele não acredita que estava sendo, que havia sido, a sua oração havia sido respondida. Ele não acredita tanto que ele fica mudo. O texto diz que ele fica mudo. Ele é repreendido pelo anjo do Senhor. E o anjo diz para ele: olha, porque você não creu, você vai ficar mudo. Porque ele estava orando há tanto tempo e nada acontecia. Oh, aleluia. Ele estava orando há tantos anos e nada acontecia. Olhe que semelhante a Zacarias, o mesmo acontece com Isabel. Quando o anjo visita a Isabel e diz que ela ficaria grávida, o texto diz que até o 5º mês Isabel ficava calada, não dizia nada para ninguém. E sabe qual é o meu pensamento? A Bíblia não diz, mas a gente imagina. É que
Isabel já tinha sido frustrada tantas vezes na tentativa de engravidar. Eu penso que ela ficava imaginando quantas vezes eu disse para os meus familiares, para os meus vizinhos, para os meus amigos que estava grávida e de repente não era verdade, não acontecia. Quantas vezes já riram de mim, quem sabe, já riram de Isabel dizendo: ah, de novo você vem com essa história de gravidez. Quantas vezes ela já não chamou a atenção do seu marido, Zacarias, dizendo: olha amor, eu acho que esse mês eu tô grávida. Mas quando passavam-se os dias, Isabel percebia que isso não era uma realidade. Quantos momentos frustrados. Quem sabe quantas profecias Isabel recebeu ao longo dos anos, né? De pessoas dizendo: olha, você vai ficar grávida. Deus me mostrou que você vai ter um filho. Só que os anos foram passando e a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Eu penso que Isabel também não cria mais. E é por isso que até o 5º mês de gravidez Isabel fica caladinha. Porque ela diz: eu não vou passar mais por essa vergonha. Eu não vou passar mais por esse constrangimento de dizer que estou grávida e não estou. De dizer para as pessoas que eu recebi o meu milagre e eu não recebi. E é para você que eu quero falar nesse momento. Porque no cântico de Isabel ela vai dizer: o Senhor visitou o meu opróbrio, o Senhor visitou o meu alto grau de baixeza. Ela queria dizer: o Senhor visitou a minha humilhação, o Senhor visitou aquilo que para mim era uma vergonha, era um constrangimento, causava dor, e a misericórdia do Senhor foi comigo. É para você que não acredita mais nos seus sonhos. Para você que não acredita mais que aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Para você que não acredita mais, é para você essa palavra. Você que há tantos anos ora para que algo aconteça. E você diz: não vai acontecer mais. Eu nem acredito mais. Quando Deus usa alguém para falar com você, você diz: irmã, eu já estou até desacreditada. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim: eu não quero mais nem que profeta venha com mensagens para mim sobre isso, porque eu não acredito mais. O Senhor está dizendo: volte a sonhar. Volte a acreditar na promessa. Volte a acreditar na minha palavra. Não importa quanto tempo passou. Não importa quantos anos você está esperando. O certo é que as minhas palavras não falham. As minhas promessas não perdem a validade. As minhas promessas não caem por terra. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas o Senhor está falando com pessoas. Nessa tarde está dizendo: pode voltar a sonhar, pode voltar a idealizar, pode voltar a planejar, porque vai acontecer. Eu ainda realizo sonhos. Eu ainda realizo projetos. Você não pode, mas eu posso. Fugiu das possibilidades humanas, mas não do meu controle, não do meu poder. Volte a sonhar, porque eu vou fazer tudo novo. Volte a sonhar, porque eu vou realizar os teus sonhos. Eu sei que você já teve tantas frustrações. Eu sei que você já sofreu tantos desenganos. Eu sei que tudo diz que não. As circunstâncias são contrárias, mas não sou eu que estou falando. O Senhor está te dizendo nessa tarde: a sua oração foi ouvida. Descansa, porque eu vou realizar o desejo do seu coração. Você vai ver que vale a pena ser fiel. Você vai ver que vale a pena viver uma vida irrepreensível. Por mais que pareça demorado, o Senhor chega na nossa história e muda a situação.